Paz para todos. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Meia-noite para todos. Eu declaro como filho de Deus que essa noite já é a maior noite de nossas vidas debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Meus amados, de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô aí, um abraço para todos meus inscritos no YouTube. E quero mandar um alô, um abraço para todos os irmãos aqui no Facebook. Graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Parede. Sejam todos bem-vindos à igreja que se reúne em espírito e em verdade para pregar o Evangelho do Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele vive em nosso espírito, ele mora em nós, ele mora dentro de nós. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no Facebook, no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube, todos os 2 canais estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Deixe seu comentário lá, deixe seu joinha também, curta nossos vídeos, deixe seu comentário também em nosso vídeo lá, né? Seu comentário é muito importante. Deixe seu comentário, deixe o seu joinha e vamos que vamos para frente denunciando o sistema religioso. Meus amados, eleitos e abençoados, antes de mais nada, de antemão, a priori, a princípio, eu quero fazer uma breve oração, pois o apóstolo dos gentios, pregador da graça, Paulo, cheio do Espírito Santo, quando voltou no terceiro céu, pregou Paulo e prego eu, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a saber, o versículo 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai justo, Pai eterno, Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida por pensamento, por palavra, por atos, por obra. Paizinho, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Paizinho, tu és soberano, tu és eterno, tu és justo, tu és o dono da verdade, tu és o cabeça da igreja. A ti pertence principado, potestade, trono, reino, as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por ti e para ti. O Senhor é soberano, o Senhor é único Deus, poderoso, grande, eterno, poderoso na peleja, poderoso na batalha. Pai, eu oro agora pelos hospitais, pelos doentes que estão nos hospitais, que estão com coronavírus, que estão com AIDS, que estão com diabetes. Cura essas vidas segundo a tua vontade, para a glória do Cristo ressuscitado. Eu oro a favor também agora das prostitutas, das lésbicas, para que o Senhor possa libertar das obras da carne. Eu oro também nesse momento por essa irmã, por esse irmão que se encontra doente, se encontra enfermo. Cura essas vidas segundo a tua vontade. Eu oro também nesse momento pelos presidiários, liberta ele daquelas vidas, Pai, de presidiário. Tenha misericórdia da vida daquelas vidas, Pai, em nome do Cristo ressuscitado, segundo a tua vontade, não a minha vontade. Eu oro também nesse momento por esse homem, por essa mulher que quer dar cabo da sua própria vida, que quer cometer o suicídio, que quer se matar. Dá o livramento segundo a tua vontade. Eu oro nesse momento por esse irmão, por essa irmã que está com depressão. Cura ele, cura ela segundo a tua vontade. Faça-se tão somente a tua vontade, não a dos homens. A tua vontade é perfeita, é agradável, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pregou Paulo aos Romanos capítulo 12 e prego eu. Pai dos Espíritos, eu vou pregar o Evangelho da Graça aqui agora. Eu te peço, empurra mais um pouco mais, empurra um pouco mais essa espada de 2 gumes afiada. Empurra mais essa espada do Espírito que faz divisão entre juntas e medula, entre alma e espírito no coração dos ouvintes. Que as pessoas que vão ouvir esse sermonário, essa mensagem, sejam impactadas com essa mensagem da graça de Deus. Eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar a tua palavra. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe de família que não tem o que se alimentar, que não tem o que comer. Supra as suas necessidades, abra as portas segundo a tua vontade, aonde não tem porta. Pai dos Espíritos, Pai dos Espíritos, eu te peço, me usa, pois eu vou usar o teu Evangelho. Amém. Graça e paz aí pro irmão Val Souza Aguiar. Irmão Val Souza Aguiar, seja bem-vindo à nossa live aqui no Facebook.
É muito proveitosa a sua presença aqui em nossa live aqui no Facebook. Que o Pai dos Espíritos continue te abençoando, pois o irmão já é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Compartilhe essa live aí, irmão Val Souza Aguiar, para que mais pessoas participem dessa mensagem gloriosa do Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado, aonde a glória, a honra, o louvor, o domínio, o império, a honra, a majestade só pertence ao Cristo ressuscitado. Então, vamos que vamos. O irmão Val Souza escreveu aí para mim: boa noite, irmão Fabiano, graça e paz do Eterno. Graça e paz do Eterno, irmão Val Souza. Ele colocou também ali embaixo, amém, amém, meu querido. Entrou também na minha live aí o irmão José Carlos Monteiro. Ele escreveu para mim: melhor noite, graça e paz. É isso mesmo, eu declaro que essa noite já é a melhor noite de nossas vidas, repleto de segurança, de saúde, de paz, de força, repleto de autoridade, de poder de Deus, que é o Evangelho, repleta de muita bênção para a glória do Cristo ressuscitado. Então, vamos descoisar as coisas que estão coisadas. Eu quero pregar subordinado, subalterno, obediente ao tema. Tudo é Deus. É o tema da minha live nessa noite. Tudo é Deus. Então vamos lá. Vamos às claras, às provas. Tudo é Deus. Apocalipse capítulo 12, livro da revelação. Apocalipse sabemos que é um livro histórico, né? Que não foi escrito para nós. É um livro histórico e que foi escrito em figura de linguagem por judeus de origem judaica. O irmão Val Souza Aguiar já colocou, já compartilhou no meu perfil e em 3 grupos que eu criei. Muito obrigado, meu lindo, muito obrigado, abençoado. É isso aí, compartilha mesmo para que a palavra corra e seja glorificada. É isso aí. Apocalipse capítulo 12. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo de número 12. A epígrafe diz assim, ó: a mulher e o dragão. Eu vou ler bem pausadamente. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Alguém aí já viu alguma mulher nessa vida vestida assim? Alguma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça? Alguém já viu alguma mulher com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, vestida do sol? Alguém já viu alguma mulher vestida aí com uma lua debaixo dos pés? Não, né? Isso aqui é uma figura de linguagem. Esse livro foi escrito por judeus de origem judaica e foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas asiáticas. E outra coisa também. As 7 igrejas da Ásia Menor não eram nome de igreja, eram nome de cidade. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, a palavra anjo quer dizer mensageiro, era um irmão que se reunia nas casas ao nome do Cristo ressuscitado na distinta e progressiva cidade de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Não era nome de igreja, era nome de cidade. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para os judeus de origem judaica que estavam espalhados pela província romana asiática, para as 7 igrejas da Ásia Menor, e não para o Brasil, nem Canadá, nem Chile, nem Bolívia, nem Estados Unidos, nem para os gentios. O livro de Apocalipse foi escrito por judeu e foi escrito para os judeus. Vou repetir. O livro de Apocalipse foi escrito por um judeu, João era judeu de origem judaica, e foi escrito para os judeus, e é um livro que já se cumpriu todo. Apocalipse é um livro de páginas amareladas, já se cumpriu todo.
né? A gente só faz ler ele para ter uma noção, ter um conhecimento e para tomar por base em uma temática, em um tema qual nós vamos abordar em graça. Mas é um livro que já se cumpriu todo, é um livro que não serve para mim nem para você, porque é um livro que foi escrito por um judeu e para os judeus de origem judaica e que já se cumpriu. Apocalipse é um jornal velho, é uma notícia velha que já se cumpriu em 70 DC depois de Cristo. Ok, vamos continuar lendo. Versículo 2: E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Versículo 3: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho. Esse dragão vermelho, os evangélicos dizem que é Satanás. Só que esse dragão vermelho era Herodes, era a dinastia herodiana. Mas vamos ler. Um dragão vermelho que tinha 7 cabeças. 7 cabeças fala de poder, que ele tinha poder, autoridade. 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Tá ok. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Pode parar isso aqui. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Pode parar isso aqui. Os evangélicos, os religiosos, dizem que essa cauda aqui foi a cauda do tal Satanás, de rabo, de olho vermelho, de chifre, e dizem também que o diabo ele é vermelho, né? Tem olho vermelho, de rabo, de chifre, mas quem criou isso foi Roma. Quem criou isso foi a igreja romana, né? Sabemos disso. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Pode parar isso aqui. Os religiosos, principalmente, especialmente evangélicos, dizem que a cauda do diabo levou após si a terça parte das estrelas do céu, que eles chamam de anjos. Eles chamam de anjos. Mas eu não como desse reggae. Anjo é anjo, Reginaldo Bertoso, e estrela é estrela. Isso aqui é figura de linguagem. Quer ver que é figura de linguagem? Vamos ler Gênesis capítulo 37, versículo 6. Vamos lá para Gênesis capítulo 37, versículo de número 6. Olha o que diz em Gênesis 37, 6. Vamos ler. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava nos atando o molho no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Versículo 10. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, os invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pode parar isso aqui. Quando a Bíblia fala de estrela, é uma figura de linguagem. Estrela na Bíblia se refere a ser humano. Estrela na Bíblia se refere a pessoas. Primeiro que José teve um sonho, e José disse que no sonho dele, olha o que diz versículo 9, sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, figura de linguagem, pessoas, e a lua, figura de linguagem, sol e lua era seu pai e sua mãe. E 11 estrelas se inclinavam a mim. 11 estrelas foi ser 11 irmãos que se inclinou a ele na terra do Egito, ele como governador. Então, estrela não quer dizer anjo. Anjos são espírito. Anjo é anjo e estrela é ser humano. Tá ok?
Mais claro do que isso, só alvo mais do que a neve. Então, estrela não é anjo, estrela é ser humano, entendeu? Se inclinavam a mim. Então vamos lá agora para Apocalipse capítulo de número 12. Apocalipse capítulo de número 12. Versículo 4. E a sua quadra levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão, que foi Herodes, e a dinastia herodiana, parou diante da mulher. Quem foi essa mulher? Maria. Parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o menino Jesus. Lhe tragasse o filho. Quem era esse filho? O menino Jesus. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão. Escuta. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 6. E a mulher fugiu para o deserto. Isso aqui é figura de linguagem. Tu te lembras quando Herodes ficou sabendo que Maria estava grávida e que Jesus haveria de nascer? Ele mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo. E ele também tentou matar o menino Jesus. Só que a mulher, ela fugiu para o deserto. Para o deserto e foi para o Egito. Porque o anjo avisou para José em sonho: olha, José, não temas, mas pega o menino e vai para o Egito, porque o Herodes há de procurar o menino para matar, como está escrito no livro de Osés, capítulo 11 diante. Porque do Egito chamei meu filho. Deserto aqui se refere à terra do Egito. Tá mais claro? Tá claro? Tá claro ou não tá? Mais claro do que isso, só alvo mais do que a neve. Então vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. E lá no Egito, Deus sustentou Maria, José e Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias é figura de linguagem. Tá ok. Então, o que é que os religiosos dizem? Os religiosos dizem que um dia, é assim que a religião conta, um dia Deus pegou no sono e Deus estava sentado na sua cadeira roncando. E Deus roncando, houve uma rebelião no céu. E uma vez que houve uma rebelião lá no céu, o diabo, Satanás, com a sua cauda, levou após si a terça metade das estrelas. Né? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, dizendo que Deus pegou no sono, é assim que a religião conta, e Deus estava distraído, né? Olha, se Deus pegou no sono, se Deus estava roncando, se Deus estava distraído e houve rebelião no céu, então ele não é um Deus soberano. Se no céu, que é um lugar espiritual, um lugar santo, houve rebelião, então Deus falhou. Deus falhou? Não, Deus não falha, Deus nunca vai falhar e Deus não falhou. Quem falhou foi a religião com suas falácias. Quem falhou foi o sistema religioso e vem falhando há décadas e há anos, dizendo que no céu teve uma rebelião. Rebelião no céu, rebelião. Irmão, em primeiro lugar, a religião diz que Satanás teve inveja de Deus. Se o céu é um lugar espiritual, vai ter inveja no céu, que é obra da carne? Não, senhor. Inveja é obra da carne. Inveja não tem no céu. Correto ou não correto? Correto. E aí diz que Deus lá estava lá distraído e o diabo pegou com a sua cauda, levou após si a terça parte dos anjos. Mas não foi anjo. E não foi anjo, não foi nenhuma coisa e nem outra, porque isso aqui é figura de linguagem. Aqui se refere ao dragão vermelho, que foi Herodes, e a dinastia herodiana, que Herodes matou, levou após si
a terça parte das estrelas. Sabe o que significa estrela? Ser humano, pessoas. Herodes, quando viu que o seu plano de assassinar, de matar o menino Jesus falhou, ele matou todos aqueles que falharam no seu plano. Ele matou as crianças de 2 anos para baixo. Ele matou os homens e mulheres tementes a Deus, porque o dragão vermelho aqui era Herodes e a dinastia herodiana. O sistema diz que foi Satanás. Só que Satanás não é o nome. A palavra Satanás é um adjetivo. A palavra diabo do grego é diabolos. No latim, diabolos, que quer dizer opositor. Aquele que é contra, aquele que se opõe. Tudo aquilo que se opõe é um diabo, é um adversário. Para os judeus, diabo é uma ideia contrária, é aquilo que se opõe. Tudo aquilo que se opõe ao evangelho de Cristo é um diabo, inclusive o sistema religioso. O sistema religioso é um Satanás, é um demônio, é um diabo, porque é opositor ao evangelho do Cristo ressuscitado. Mudaram a verdade do Pai em mentira, por isso o sistema é um diabo. Então, queridos, o que é que eu pego aqui? O tema de minha mensagem é: tudo é Deus. Por que que tudo é Deus? Porque o sistema diz que existe um Satanás que faz o mal e existe um Deus que faz o bem, mas ele é um Deus único. É ou não é? É. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 16, 15 e 16, eu vou ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Vamos lá ver se existe o tal Satanás, o suposto diabo, demônio de rabo, de olho vermelho, de chifre, como o sistema diz, e vamos ver que existe também, vamos ver que existe um tal Satanás que faz o mal. Vamos ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Olha o que Paulo diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor. O evangelho diz que ele é único, poderoso Senhor. Não existe dois deuses. Deus não corre risco para estar lutando e guerreando contra o ser das trevas, como os religiosos pregam. Deus não corre risco para estar em luta com o ser espiritual por nome Satanás, porque não existe o diabo como ser espiritual. Existe criatura como um verdadeiro Satanás. Tem inveja de você, tem inveja do teu casamento, tem inveja da tua vida, quer armar para você, é invejosa, se morre de inveja, é invejoso, se morre de inveja, é falso, é falsa. São os Satanás dessa vida. Mas não existe um diabo como um ser espiritual. Mas vamos ler versículo 15 ainda, olha o que diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Aqui diz que ele é único e poderoso Senhor. Não tem Satanás aqui. Não tem Satanás como ser espiritual. E ele é o que ainda, Paulo? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, e que nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então, só existe um Deus único, poderoso e Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o qual só ele possui a imortalidade. Não existe dois deuses. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, pregou Paulo e prego eu: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Apesar que em graça já sabemos, já passamos por essa aula, Jesus hoje não é mais mediador entre Deus e o homem. Ele já mediou a vida lá na cruz do Calvário, quando disse tetelestai, está pago, está consumado. Mas nos dias de Paulo, Paulo disse: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pregou Paulo, prego eu também. Efésios capítulo 4, versículo 4. Porque há um só Deus, não é dois deuses, só há um Deus, um só batismo, um só Senhor, um só Pai, uma só esperança, uma só fé. Só há um Deus, não existe dois deuses. Só que o sistema diz que
Deus pegou no sono e houve rebelião no céu. Você acha que um Deus que só ele possui a imortalidade, meu irmão, e que habita na luz inacessível e que é único, poderoso e Senhor, você acha que um Deus que é Rei dos reis e Senhor dos senhores ia permitir uma rebelião no céu, meu irmão? Se na tua casa tu sabe onde tu bota a tua carteira, tu sabe do que tem, o que não tem, tu sabe quase de tudo que acontece dentro do teu lar, não passa batido, tu acha que no céu ia passar alguma coisa batida aos olhos de Deus, meu irmão? Essa história não fecha, isso é história de carochinha, isso é falácia do sistema, isso é mentira, isso é heresia e é para cima deles com a Bíblia. Então, só ele possui a imortalidade. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí o sistema diz que houve a rebelião no céu. Sabemos que não teve rebelião nenhuma no céu. E que Satanás com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. Não foi anjo, foi estrela. Foi Herodes, o dragão vermelho que matou os meninos de 2 anos para baixo lá em Belém. Matou o ser humano, porque estrela é uma figura de linguagem que quer dizer ser humano, que quer dizer pessoas. O irmão Val comentou aí, pegou no sono em uma rede, kkkk. É verdade, só falta o sistema falar isso, que Deus estava dormindo numa rede, né? Numa rede lá, e aí, enquanto Deus estava dormindo, o tal Satanás de rabo, de olho vermelho, de chifre, criou uma grande rebelião no céu, atraiu os anjos e levou após si a terça parte dos anjos. Mas não foi anjo, o texto diz que foi estrela, e aqui foi Herodes, já sabemos disso. Então tudo é Deus. Por que tudo é Deus? Porque o sistema atribui as coisas ruins que acontecem a um tal Satanás que não existe. O diabo como ser espiritual só existe na mente dos religiosos, porque na minha mente não existe. O diabo nunca existiu. O diabo é o ser humano. Tu te lembras que no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 70, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse assim: eu escolhi 12, porém um de vocês é um diabo. Ah, se existisse o diabo como ser espiritual, Jesus diria: um de vocês é o diabo. Mas ele disse: é um diabo. Quem foi o diabo? O filho da perdição, Judas Iscariote, que lhe traiu por 30 moedas de prata. Tu te lembras que Jesus também chamou Pedro de Satanás, de diabo? Livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Pedro, porque para os judeus, como eu disse, repito, Satanás é uma ideia ao contrário, e Pedro estava com a ideia ao contrário. Pedro estava viajando na maionese com a ideia ao contrário. Pedro falou: tá maluco, senhor? O senhor não vai para a cruz, não. O senhor não vai morrer na cruz do Calvário, não. Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, somente dos homens. Tu és uma pedra de escândalo, Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele chamou Pedro de diabo, de Satanás, de opositor, porque estava se opondo à obra da cruz, estava se opondo ao propósito do Pai de Cristo ir para a cruz, morrer pelos pecados dos judeus que havia na primeira aliança, na velha aliança, por nome transgressão da lei, e através do seu sangue atraiu nós gentios, aproximou nós gentios ao Pai. Ele estava se opondo, estava indo contra isso aí. Jesus chamou ele de Satanás. Você sabia que nós também somos pequenos diabos? Todos nós somos pequenos Satanás. Somos, sim, senhor, na carne. Na carne somos pequenos Satanás. Paulo disse que ele era. Romanos capítulo 7, versículo 15, pregou Paulo e prego eu: miserável homem que eu sou. Paulo, o homem que foi até o terceiro andar, rapaz, até o terceiro céu, o homem que foi arrebatado, meu irmão. Ele disse: olha, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Por que, Paulo? Ah, porque no meu espírito eu tenho prazer na lei do Pai, na lei de Deus, mas na minha carne não habita bem nenhum. Na minha carne habita o pecado, habita o mal, eu sou carnal, na minha carne habita coisa ruim, eu estou coisado.
Então, todos nós somos pequenos satanás. Pregou Paulo e prego eu, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque há uma guerra entre o espírito e a carne, e ambos se opõem uns aos outros para que não façais o que quereis. A palavra Satanás quer dizer aquele que se opõe. Como a carne se opõe a uma vida no espírito, e como a carne se opõe ao espírito de Deus, a carne é um Satanás. Todos nós na carne somos pequeno diabo, pequeno Satanás, não é? Todos nós na carne somos pequeno diabo. Então, o sistema diz que as coisas ruins que acontecem é o suposto Satanás de rabo, de cauda, de olho vermelho que faz. Mas eu lhe provo pela Bíblia que tudo é Deus. Por que tudo é Deus? 1 Samuel capítulo 15, versículo 14, eu vou mostrar que é Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 14, tudo é Deus. Eu estava hoje de tarde lendo a Bíblia, de repente veio na minha mente essa revelação. Prega sobre isso, tudo é Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 14. Vamos ler. Eu só estou atualizando. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 14. 1 de Samuel. Davi. Saul foi rejeitado como rei, e a Bíblia diz que foi Deus que permitiu um espírito maligno atormentar Saul. Foi Deus ou foi Satanás? Está escrito que foi Deus. 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel 15. Alguém me ajuda aí, 1 Samuel 15. Um espírito, 1 Samuel capítulo 16, perdão, versículo 14, diz assim a epígrafe: Saul é atormentado por um espírito maligno. Vamos ler. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O espírito que assombrava Saul era da parte de Deus? Foi o próprio Deus? Foi da parte do Senhor? Ou foi do suposto Satanás de olho vermelho, de rabo, de cauda, de chifre? O texto diz que foi um espírito mau da parte do Senhor. Então tudo é Deus. Tudo que acontece de bom ou de ruim é Deus, meu amado. É Deus. Isaías capítulo 45, versículo 7. Vamos ler. Livro do profeta messiânico Isaías, filho do rei Amós e não do profeta Amós, capítulo 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Vamos ler. Olha o que diz: Eu formo a luz e o Satanás as trevas. Eu faço a paz e o Satanás o mal. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim. Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Deus disse que criou a luz e as trevas. Tudo é Deus. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Ele disse que até o mal foi ele que fez. Foi Satanás ou foi Deus? Foi Deus. Então tudo que acontece nessa vida é Deus, não é Satanás. Vamos para a Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 e diante. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 e diante. 1 Samuel 2, versículo 6. Olha o que diz: O Senhor é o que tira a vida. Quem mata é quem? Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá.
faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ah, quem é que mata? Deus. Ah, porque lá em Israel caiu isso, morreu mais de 300 mil pessoas. Foi Deus que matou, meu irmão. Onde é que está escrito? Está escrito aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ele disse que Ana disse que ele é um Deus que dá vida, né? Ele é o Deus que dá vida e tira a vida. Ele é o Deus que enriquece quem quer e empobrece quem quer. Ele abaixa quem quer e exalta quem quer. Ele que faz todas as coisas. É Deus. Jó capítulo 6, versículo 4. Vamos lá em Jó. Jó capítulo 6, versículo 4. Eu estou lhe provando pela Bíblia que tudo é Deus. Jó 6, versículo 4. Olha o que Jó disse. Porque as flechas do Satanás estão em mim. Está escrito assim? Não, Senhor. Olha o que o patriarca Jó disse. Olha o que Jó disse. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Ah! A flecha do Todo-Poderoso estava em Jó, e ele disse que o seu espírito bebia o veneno. Os terrores de Deus se armam contra mim. 5. Porventura surrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao meu pasto? Então, tudo é Deus, Ele que criou bem e Ele que criou mal. José Carlos Monteiro comentou, porque eles não têm revelação. Verdade. Só que anteriormente o irmão escreveu aí, esse evangelho é loucura para os religiosos. É loucura mesmo. Sabe por que é loucura? Porque eles não têm revelação. Porque a lei era passiva de interpretação. A lei, a Torá, a lei de Moisés era passiva de interpretação. A graça não se interpreta. A graça se prega e se aplica e se vive na vida. Graça é por revelação. Graça é o evangelho que Paulo recebeu como revelação no paraíso, no terceiro céu. Então, quem criou bem, criou mal, foi Deus. Então, tudo é Deus. É ou não é? É. Vamos para a Bíblia, Romanos. Agora vem a bomba de Hiroshima, que o sistema não aguenta. Os bebês aí de fralda do sistema, os que usam fralda aí, esses meninos aí que usam fralda, essas meninas aí que usam fralda do sistema, quando ouvem essas verdades, pula igual pipoca, fica tudo doidinho. Mas vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 18. Tudo é Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. A epígrafe diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Ah, a ira de quem? De Satanás? Não, Senhor, a ira de Deus. Sobre o que, Paulo? Sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ah, então Paulo disse que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto
tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O sistema fez isso. O sistema religioso mudou a glória do Deus incorruptível, que é espírito, em semelhança de homem corruptível, e de ave, e de quadrúpedes, e de répteis, dizendo que Deus precisa de dinheiro. Mas quem precisa de dinheiro é Fabiano Santana. Quem precisa de dinheiro é o homem. E o sistema fez isso. O sistema mudou a glória do Deus Espírito invisível, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Pelo que também Deus os entregou. Uia! Seja bem-vindo, meu irmão Carlos Alberto, a nossa live aqui nessa noite. Graça e paz, Deus é contigo, Deus é conosco. Estou aqui pregando um pouco o Evangelho da Graça. Versículo 24, olha o que diz. Pelo que também Satanás os entregou à concupiscência. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. E por que Deus entregou? A Bíblia responde, Bíblia, versículo 23, porque eles mudaram a glória do Deus, espírito incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 25, o que eles fizeram também, Paulo? Eles fizeram o seguinte, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Agora vem a bomba de Orixima. Versículo. Meu irmão escreveu aí para mim. Há quanto tempo a gente não se vê, mano? Venha nos visitar. Mas eu vou mesmo aí na Bahia. Eu vou. E quando eu for na Bahia aí, eu vou passar logo 2, 3 meses aí passeando, indo na praia. Vou em Salvador comer um acarajé, tomar um sol quente, passear, bater um papo, a gente tomar um açaí aí, tomar sorvete, trocar as ideias, botar os papos em dias. Eu vou mesmo na Bahia, né? Estou me preparando para isso, para aqui para metade do ano, antes do mês de junho, eu ir na Bahia. Estou me preparando para isso. Tem que ir na Bahia aí mesmo, ver manhinha, né? Ver minha mãe, ver meu irmão Carlos Alberto, ver meus familiares, ver meus irmãos, ver meus amigos também, muitos irmãos em Cristo que eu tenho na Bahia. Tenho que ir na Bahia aí ver, especialmente na cidade de Feira de Santana, Bahia. Então vamos lá. Versículo de número 26. Pelo que Satanás os abandonou. Foi Satanás? Não, Senhor. Está escrito que foi Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Para fazer o quê? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ah, foi Deus. Foi Deus. O uso natural no contrário à natureza. 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. O sistema religioso diz que é Satanás. Esse negócio de mulher beijar na boca da outra, ó, e homem beijar na boca de outro, está escrito que foi Deus que entregou eles a isso aqui, às paixões infames. E por que Deus entregou? Sabe por que Deus entregou? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e eles deixaram de dar glória ao Eterno, ao Criador, que é bendito eternamente, para adorar o ser humano. E eles também deteve a verdade de Deus
em injustiça, em mentira. Por essa causa, Deus os entregou às paixões mundanas, infames, para que cometa torpeza, mulher com mulher e homem com homem. Tu sabia que as lésbicas e os homossexuais estão debaixo de uma disciplina do Pai? Às vezes muitos deles querem até sair dessa praticidade, mas é Deus punindo. Estão debaixo de uma disciplina de Deus. Por que Deus entregou? Deus entregou porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Versículo de número 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quem foi que entregou? Foi Satanás, de olho vermelho, de rabo de chifre? Ou o evangelho diz que foi Deus? Foi Deus. Portanto, meu tema é: tudo é Deus. Então, tudo que acontece em nossas vidas, seja coisa boa ou coisa ruim, é Deus, meu amigo. É Deus. Ah, mas fulano fez uma macumba para Bertano e pegou. Primeiro que macumba é obra da carne, não tem poder. Pregou Paulo e prego eu. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição não é pombagira, adultério não é pombagira, não é Maria Padia, é carne ativada, é obra da carne. Aí Paulo vai e diz: feitiçaria. Feitiçaria é uma obra da carne. Depois pregou Paulo, apóstolo dos gentios, ministro da incircuncisão, e prego eu aos Coríntios, cuja capital era a Grécia. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. O ídolo em si mesmo nada é. É simplesmente um ídolo. Por exemplo, a imagem de preto velho tem poder? Não tem poder. É um ídolo. Ele em si mesmo não tem poder. É simplesmente um ídolo criado pelo pintor. O pintor pegou, pintou e colocou o nome preto velho. Da onde veio isso? Da religião afro, lá da África. Simplesmente, mas não tem poder. Pregou Paulo e prego eu. 1 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Que direi? O ídolo é alguma coisa? Não, o ídolo não tem poder nenhum. É simplesmente um ídolo. Então, aí porque fulano, a ex-mulher dele disse que fez uma macumba para ele, a macumba pegou e ele ficou louco. Não foi a macumba, foi Deus. Aí por que Deus fez isso? Porque Deus quis. Vai reclamar com Deus, porque foi ele que criou o bem e criou o mal. Às vezes fulano está dando alguma brecha, às vezes fulano está andando nas obras da carne, está praticando alguma obra que está desagradando a Deus, uma obra da carne, e alguém fez um feitiço para ele. Feitiço não tem poder nenhum, porque o ídolo não tem poder nenhum, pode influenciar a pessoa, e aquele mal que foi invocado pegou na vida de fulano para que fulano se conserte naquela área. Mas não foi o suposto Satanás criado pela religião, foi Deus, porque tudo é Deus. Eu não aceito isso. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 14. O que eu prego, eu mostro com Bíblia, e eu provo na Bíblia. Aqui não é conversa de carochinha não, aqui é Bíblia, Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos 9, 14. Olha o que o apóstolo dos gentios disse. Alguém perguntou lá em Roma: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ah, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Então não é de quem eu peço para Deus ter misericórdia. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Não é de quem os intitulados pastores pede para Ele ter misericórdia. Ele diz que se compadece de quem Ele quiser se compadecer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então não adianta você orar: Senhor, tem misericórdia do irmão tal, da irmã tal. Deus só vai ter misericórdia se Ele quiser ter misericórdia. Ele disse que é Ele que tem misericórdia, e não os homens. Vamos lá, versículo de número 15, vou ler mais uma vez.
Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Alguém às vezes pode falar: como eu queria pregar o evangelho como Fabiano Santana, como eu queria ter essa disposição para pregar o evangelho e fazer live. Mas o evangelho diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia, de quem Deus se compadece. Se eu estou aqui pregando, é porque o Pai usou de misericórdia comigo. Ele achou em mim graça, usou de misericórdia e me levantou para pregar esse evangelho da graça. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece, de quem Deus usa de misericórdia. Versículo 17, olha o que diz: tudo é Deus. Porque diz a escritura a Faraó. Sabe quem era Faraó? Um homem mau, maligno, um perverso, cruel, matador. Olha o que Deus diz a respeito de Faraó. Porque diz a escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei. Deus diz aqui na escritura que foi ele que levantou Faraó. A religião diz que foi Satanás. O sistema diz que foi o diabo. Aqui diz não, aqui diz que foi Deus. Porque diz a escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. O povo lá sofrendo 430 anos na terra do Egito, e Deus usando o Faraó para oprimir o povo de Israel em rebeldia diante de Deus, e Deus quebrando o povo, amassando o povo, usando o Faraó, pau neles até miarem, porque o povo estava em rebeldia diante de Deus. Deus levantou o Faraó como instrumento, como vaso, para descer a sua ira sobre o povo de Israel. Porque diz a escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Tu te lembras que Deus dizia para Moisés: vá até Faraó, que eu vou amolecer, vou abrir o coração dele para deixar o povo ir embora? E quando Moisés chegava lá, falava assim: eu só me enviou para tu liberar o povo. E a Bíblia diz que Deus agora endureceu o coração de Faraó. É o que está escrito aqui em Romano. Logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 19. Aqui, essa mensagem aqui, versículo 19, é para os crentes, é para os evangélicos que não aceitam que tudo é Deus. Olha o que diz: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? É uma pergunta interrogativa, pois tem ponto de interrogação. Por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Eu não aceito isso. O evangelho diz: quem resiste à sua vontade? Ninguém resiste à vontade do Deus que criou os céus, a terra, a fonte das águas, o mundo e tudo quanto nele há. Ninguém resiste à sua vontade. Ele mesmo disse no antigo pacto, através de Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém escapa da mão do Pai. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 28: tudo que o Pai me dá virá a mim, e está na palma da minha mão, e da palma da minha mão ninguém os arrebata. Versículo 29, ele disse: foi meu Pai que mais deu, e da palma da mão do Pai ninguém os arrebata. Ei! Você está na palma da mão do Pai, e da palma da mão do Pai abençoado, ninguém te arrebata, nem os pastores, ninguém, nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Da palma da mão do Pai ninguém te arrebata. Esse evangelho que eu estou pregando para os religiosos é loucura, porque pregou Paulo e prego eu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 19: porque a palavra da cruz
Paulo chamou o evangelho da graça de palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Para os que perecem aonde? Na religião, na religiosidade, para os que se perdem na religião. Mas para nós que somos salvos, salvos na mente, no entendimento, é o poder de Deus. Esse evangelho que eu estou pregando para quem está na religião é uma loucura. Eu sou louco, eu sou um cara maluco. Mas para nós que somos salvos na mente, no entendimento, eu estou pregando o poder de Deus. Esse evangelho que eu estou pregando é o poder de Deus. É o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Só quem entende é quem está no Espírito. Vamos lá. Versículo de número 20. Eu estou falando que tudo é Deus. Versículo 20 eu estou provando. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Tem filhos da salvação e tem filhos da perdição. Tem uns predestinados para a salvação e tem uns predestinados para a perdição. Tem uns descendentes do justo Abel e tem uns descendentes do maligno do Caim e de Adão, seu pai, que era maligno também, porque Adão andava perambulando lá no Éden e Adão não tinha um espírito de Deus. Mas vamos lá, versículo 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Preparados para quê? Para a perdição. E quem preparou esses vasos da ira para a perdição? O evangelho diz que foi Deus. Mas Deus não pode fazer isso. Não pode? Versículo de número 20. Quem é tu, ó homem? Quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Quem é tu para replicar com Deus? Quem és tu para brigar com Deus, para discutir com Deus? Ele separou uns para honra, outros para desonra, uns para salvação e outros para perdição. Mas eu não aceito. Vai reclamar com Deus. É o evangelho que eu prego, é o que está escrito e revelado no evangelho. Então, tudo é Deus, meu irmão. Foi Ele que criou o bem, foi Ele que criou o mal, foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou as estrelas, foi Ele que criou todas as coisas. Foi Deus. Ele criou tudo, principado, potestade. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele fez essa obra em nosso espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu já vou encerrar essa live. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou, ou nos transportou, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor é o reino ao qual nós estamos, o reino de Deus, o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. E essa obra foi no nosso espírito. Ele transportou o nosso espírito da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo de número 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pode parar isso aqui. Nós não tivemos a remissão dos pecados. Primeiro que nós, gentios, já nascemos sem pecado. Porque o pecado espiritual que fazia a separação entre os judeus e Deus era a transgressão da lei. E esse pecado, por nome transgressão da lei, Cristo destruiu ele na cruz do Calvário. Pregou Paulo e prego eu. Hebreus capítulo 9, versículo 26.
De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde antes da fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, ele se manifestou uma só vez, pelo sacrifício de si mesmo, a aniquilar o pecado. A palavra aniquilar no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno quer dizer destruir o pecado. Então, o pecado espiritual que fazia separação entre os judeus e Deus era a transgressão da lei. Por isso que Isaías pregou e disse em Isaías capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vocês clamem, orem e não vos ouçam. Que pecado é que fazia separação entre os judeus e Deus? Transgressão da lei, pecado espiritual. Esse pecado fazia a separação entre o povo de Israel e Deus. E o pecado era a transgressão da lei. Só que o pecado Cristo destruiu na cruz. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, pregou Paulo e prego eu, que enquanto a lei estava no mundo, o pecado também estava no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Ora, a lei de Moisés, Cristo aboliu na cruz. Uma vez que ele aboliu a lei na cruz, a lei não existe mais. Se não existe lei, também não existe pecado. Porque o pecado, está escrito que Cristo aniquilou com seu sacrifício na cruz do Calvário. Graça e paz para minha mãe, Sônia Maria do Vale, de Feira de Santana, Bahia, que está assistindo também a minha live. Deus continue te abençoando, manhã, ricamente e poderosamente, em nome do Cristo ressuscitado. Tamo junto, pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Então, Cristo, ele removeu a lei de Moisés com seu sacrifício na cruz. Quando no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele jogou o braço para a direita, braço para a esquerda, e bradou em palavras aramaicas: tetelestai, está pago, está consumado. Ele aboliu a lei de Moisés e aniquilou o pecado espiritual que fazia a separação entre o povo de Israel e Deus, que era a transgressão da lei de Moisés. Por isso o profeta Isaías disse: mas os vossos pecados, ó Israel, ó povo judeu, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vocês orem, para que vocês clamem, e ele não vos atenda, ele não vos responda, porque o pecado espiritual era a transgressão da lei. 1 João capítulo 1, versículo 9, João disse: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a palavra do Pai não está nele, e é mentiroso. Mas pode parar isso aqui. Para quem João estava falando isso? João era judeu de origem judaica. Ele estava escrevendo essa carta universal a um grupeio de judeus que estava espalhado por toda a província romana da Ásia Menor. E ele disse: aquele que dentre vós judeus disser que não tem transgressão, pecado, é mentiroso. 1 João capítulo 2, ele também disse: filhinhos, não pequeis, porém se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Alô, pode parar isso aqui. Jesus Cristo não é o meu advogado. Jesus Cristo não é o teu advogado. Jesus Cristo era advogado deles lá, dos judeus. Meu não. Meu, ele é o Cristo ressuscitado. Jesus Cristo era advogado dos judeus. Filhinhos, não pequeis, porém se pecar, temos advogado junto ao Pai. Está vendo que pecado era a transgressão da lei? 1 de João capítulo 3, versículo 4, ele também sabia disso. Ele disse: qualquer que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado, meu amado, era a transgressão da lei. Ah, Fabiano Santana, se não existe o pecado, então eu posso adulterar, eu posso cheirar, eu posso roubar, eu posso mentir. Ah, meu irmão, aí agora já é outra aula. Aí agora são as obras da carne que tem consequência. Pregou Paulo e prego eu. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição não é Maria Padilha como o sistema religioso inventou. Porque aonde tem nesse livro escrito a palavra Maria Padilha? Prostituição não é pombagira como o sistema inventou. Aonde tem nesse livro a palavra pombagira?
Adultério. Adultério não é pombagira menina, não é pombagira cigana. Onde é que está escrito, irmão Val Souza Aguiar? Não está escrito em canto nenhum. Aí Paulo continuou dizendo, bebedice. Bebedice não é se é pilantra, não é se é pilintra. Como o sistema religioso diz, é obra da carne. Aí Paulo continua dizendo, feitiçaria, emulações, brutonaria, iras, peleja, prostituição, tudo isso é obra da carne, é o pecado dos gentios com o nome obra da carne. E isso tem consequência? Tem consequência. Por quê? Pregou Paulo e prego eu aos gauleses, aos galateios, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Não erreis, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Aquele que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aquele que semear na carne colherá a destruição. Quando é que começa a vida eterna para os crentes da graça, para os cristãos da graça? É quando você renega as paixões carnais, diz não ao adultério. A carne pede adultério. Traz tua mulher besta com aquela novinha bonitinha, barriga de tanquinho. Você diz, não, se eu fizer isso vai ser bom para minha carne, mas para o meu espírito não vai ser bom. Se eu fizer isso vai ser bom para minha carne, mas o pai vai me disciplinar, o pai vai me açoitar, o pai vai me corrigir. Quando é que começa o reino de Deus para os filhos de Deus sem graça? É quando você diz não à prostituição. A carne diz se prostitui. Aí você diz não, eu não vou me prostituir porque o pai vai me disciplinar. A carne diz toma uma, toma duas, toma quatro, toma cinco, toma seis, toma cerveja, toma vinho, toma uísque, cheira pó, fuma maconha, fuma um baseado. Você diz, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não sou um filho da perdição, eu não sou pecador. Como eu não sou um pecador, porque pecador eram os judeus, que estavam debaixo da lei de Moisés, e o pecado espiritual Cristo destruiu, eu não vou andar nessas obras da carne, eu vou dizer não à minha carne, e sim ao Espírito, porque a única maneira do cristão vencer o diabo por nome em carne é andando no Espírito. Pregou Paulo e prego eu. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque Paulo, versículo 17, porque há uma guerra entre a carne e o Espírito, e ambos se opõem uns aos outros para que não façais o que quereis. Então há uma guerra, há uma luta entre a carne e o Espírito. A carne quer adultério, o Espírito diz não adultera. A carne quer droga, o Espírito diz não usa droga. A carne quer que você não passe o troco quando você vai no mercado comprar o leite, que a mulher do caixa te dá 10, 50 reais a mais. A carne fala, não besta, coloca no bolso. O Espírito diz, devolva o dinheiro. A carne quer prostituição. Você diz, eu não vou me prostituir, porque eu temo a Deus, eu sirvo a um Deus vivo, em espírito e em verdade. Esse é o evangelho, que é poder de Deus. Então Paulo disse que tudo isso é obra da carne. Aí Paulo diz, e eu já vos disse, que aquele que pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode parar isso aqui. Há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Reino de Deus é uma coisa e reino dos céus é outra coisa. Reino de Deus é dizer que o cristão, por mais que não perca a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre, vive um cristão sofrendo na terra, disciplinado. Se andar nas obras da carne, se andar em adultério, se andar em prostituição, o cristão que deveria ser uma família bendita, reinando em graça, prosperando, comendo do bom e do melhor, começa a sofrer. Bate, a porta não abre, chora, ninguém enxuga as lágrimas, clama, Deus não responde, busca e nunca encontra. Por quê? Porque está nas obras da carne, não herda o reino de Deus, porque o reino de Deus já está dentro de nós, que é o próprio Espírito do Pai sobre o nosso espírito. Lá no livro histórico de Lucas, capítulo 17, versículo de número 24 e diante, diz a Bíblia Sagrada que os fariseus perguntaram para Jesus, quando virá o reino de Deus?
Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, na estética, na externalização, porque o reino de Deus está entre vocês. Antes da cruz, o reino de Deus estava entre os judeus. Pós-cruz, o reino de Deus está dentro de nós, que é o próprio Espírito do Pai sobre nosso espírito. Estamos no reino de Deus, e nesse reino, bala perdida não te acha, a não ser que o trono diga, é hoje, chegou tua hora, chegou teu dia. Nesse reino, tudo irá te correr bem. Nesse reino, tu estarás debaixo de uma provisão financeira poderosa do Pai. O Pai suprirá todas as tuas necessidades. Nesse reino, tu estarás seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pregou Paulo e prego eu. Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, todos nós temos a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão por um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão aonde? No céu? Não, começa a reinar aqui. Só que esse reino aqui não é físico. Esse reino aqui é espiritual, é no teu espírito. A porta está fechada, você ora e o Pai abre a porta, está reinando em vida. As vendas caiu para todo mundo, tá tudo ruim para todo mundo, ninguém está vendendo, mas pelo fato de você estar no reino de Deus e estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, para você vai tudo bem. Fulano não está vendendo, mas você está vendendo. As portas estão fechadas para fulano, para você está aberta. Por quê? Porque você diz não à tua carne, que é o Satanás, e diz sim ao Espírito. E quando você anda no centro da vontade do Pai, o Pai supre as tuas necessidades. Então, meus irmãos, o pecado não existe mais. Em graça, o pecado está morto. O que existe são as obras da carne. Se eu fizer o que é certo, eu serei galardoado. Se eu fizer o que é errado, eu serei disciplinado, porque com Deus não se brinca. E tem muita gente no Brasil aí, do norte ao sul, do leste ao nordeste, do sul ao sudeste, em graça, brincando com Deus. Tem muita gente dizendo, eu estou na graça, e está cheirando um pó. Tem muita gente dizendo, eu estou na graça, e está trocando de mulher. Tem muita gente dizendo, eu estou em graça, e está se prostituindo. Tem muita gente dizendo, eu estou na graça, e prende, puxa, cheira, fuma, bebe, passa, pinta e borda. Cuidado, abençoado. Cuidado. Esse reino é um reino inabalável. Tu terás segurança, tu terás provisão do Pai, tudo irá te correr bem. Mas se tu brincar com o papai, como diz os crentes pentecostais, o pai, pum! Papai, ó, o pai bate. E quando o pai bate, ele bate doído, ele bate pancada, e ele sabe porque ele está batendo, e ele não perde pancada. Ele sabe porque ele está batendo, e ele não perde pancada. Ele bate doído. É disciplina, e a disciplina é aqui dentro. É mau gosto na boca, não consegue dormir de noite, amanhece o dia acordado, entende? É dor ali, é dor aqui, é dor acolá, vai no médico, o médico diz não é nada não, é o pai batendo, é o pai disciplinando, é o pai para deixar de brincar com o pai, porque pregou Paulo e prego eu, Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 22, pregou Paulo e prego eu. Deus é fogo e fogo consumidor. Hebreus capítulo de número 12, versículo 6, pregou Paulo. Filho meu, não desmaie o teu coração quando forem disciplinado e repreendido pelo Senhor. Porque o Senhor corrige, açoita e disciplina a todos quanto recebe por filho, e a todos quanto ama. Se tu é um filho de Deus, se tu tem um Espírito de Deus,
E se você está nas obras da carne, adultério, prostituição, e mesmo assim tu está trocando de carro, tu está prosperando, uma hora ou outra o pai vai te disciplinar, o pau vai quebrar na carra de noca. Nem que Deus te amasse todo, meu irmão, no dendê, mas o pai vai te quebrar todinho. Nem que o pai te pegue todinho, meu irmão, e te quebre todo, porque ele tem poder sobre o barro para fazer vaso de honra e outro para desonra. Mas ele vai te disciplinar, ele vai te corrigir. Aí Paulo continua dizendo no versículo 7, se estáis sem disciplina, da qual todos nós somos participantes, ou seja, da qual todos os filhos de Deus participam da disciplina, então não sois filho, sois então bastardo. Claro que no tempo de Paulo foi uma terminologia que Paulo usou, porque da cruz para cá não existe filho bastardo. Da cruz para cá somos filho por adoção, não tem filho bastardo. Se estáis sem disciplina, da qual todos nós somos feitos participantes, então não sois filhos, sois então bastardo. Versículo 8, ele corrige, disciplina e açoita a todos quanto ama e a todos quanto recebe por filho. Versículo 9, além do mais, nossos pais biológicos, segundo a carne, eu acho que o cuscuz está queimando, nega. Nossos pais biológicos, segundo a carne, ele nos repreendia, nos açoitava, segundo o bem lhe parecia a seus olhos, e nós o reverenciávamos, e nós o respeitávamos. Quanto mais nós nos sujeitaremos ao Pai dos Espíritos para vivermos. Quem é o Pai dos Espíritos? Deus, porque Deus não trata com tua carne, Deus trata com teu espírito. Pregou Paulo e prego eu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. Ora, o Senhor é o Filho do homem. Está escrito assim? Não, Senhor. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. Está escrito assim? Não. Jesus de Nazaré, gente, a sua missão foi até a cruz. Jesus de Nazaré foi uma manifestação em carne até a cruz. A missão dele foi até a cruz. Ele curou, ele ressuscitou morto, ele fez discípulo, ele fez aluno, deu poder a seus alunos para pregar o evangelho da circuncisão, mas a sua missão só foi até a cruz. Jesus de Nazaré foi uma manifestação em carne. Aquela manifestação de Jesus de Nazaré em carne acabou. O evangelho diz que hoje ele é espírito. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí há proibições. Não, Senhor. E aonde está o espírito do Senhor, aí também há liberdade. Liberdade, não liciosidade para andar nas obras da carne, não libertinagem, a liberdade. Que liberdade é essa? É nós sabemos e temos certeza que nós não dependemos das obras fracas e pobres e mortas da lei de Moisés para sermos justificados diante de Deus, porque nós já fomos justificados por fé, e pela fé nós tivemos entrada a esta graça do Cristo ressuscitado. Pregou Paulo em Romanos capítulo 5, leia lá. Sendo, pois, justificado pela fé, temos entrada a esta graça. Já fomos justificados pela fé. Então, eleitos, abençoados, tudo é Deus. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Foi Deus que humilhou Nabucodonosor em Daniel capítulo 4. Colocou Nabucodonosor para comer ervas do campo como animal. Por quê? Porque o coração dele se exaltou. Ele não deu glória a Deus. Ele não se prostrou diante de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Então tudo é Deus. E eu encerro essa live dizendo que os religiosos dizem que tudo é Satanás. O suposto Satanás de rabo, de cauda, de olho vermelho, de chifre. Mas não é. Tudo é Deus. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Escuta isso aqui. Em Deus foi criado todas as coisas, todas. Se algum irmão quiser entrar aí ao vivo aí, só me chamar aí que eu permito, viu?
Se algum irmão quiser entrar ao vivo aí para a gente encerrar essa live, é só escrever aí, eu quero entrar, que eu mando o convite para os irmãos. Viu? Então, abençoados, eleitos, presta atenção, pelo amor de Deus, tudo é Deus. Versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Em Deus foi criada todas as coisas que estão nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aí Paulo continuou dizendo, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. O que é principado? A palavra principado vem de príncipe, foi criado por ele. Sejam principados, sejam potestade. Quem criou as potestades? A palavra potestade vem de poder. Lula é presidente do Brasil, ele é uma potestade. Quem criou? Aqui está escrito que foi ele, não foi Satanás. A religião diz que foi Satanás, aqui diz que foi ele. Sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 18, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então toda a plenitude habita em Cristo ressuscitado. Tudo é Deus. Essa foi a live de Fabiano Santana nessa noite. Não esqueça dessa mensagem. Eu encerro por aqui. Graça e paz para todos, né? Graça e paz aí para o irmão Val. Graça e paz aí para o irmão José Carlos, para o irmão Reginaldo Bertoso. Graça e paz aí para a irmã Kelly. Graça e paz para minha mãe Sônia, para o meu irmão Carlos Alberto de Feira de Santana, Bahia. Graça e paz para todos os irmãos que estão aí. Graça e paz para todos. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, como tem abençoado, pois os irmãos já são abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais e espirituais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Melhor noite para todos. Compartilhe essa live, irmão. Compartilhe essa live para que o maior número de pessoas possível ouça essa mensagem e seja liberto do sistema religioso e da religiosidade. O evangelho é poder de Deus, não é religião. Jesus não criou nenhuma religião. O evangelho é poder de Deus. Quando se prega o evangelho sem comércio, sem manipulação, sem comércio com o nome santo de Deus, o poder do Pai se manifesta. Hoje à tarde estava dando um rolê de bike com minha esposa, cada um na sua bike. Damos um rolê, tomamos um delicioso açaí com leite ninho. Passei à vontade hoje de tarde, né? Nós passeamos à vontade hoje à tarde. E hoje eu estava aqui em casa, de repente veio na minha mente, prega essa mensagem, tudo é Deus. Aí eu li esses capítulos aqui que eu li para os irmãos, esses versículos, e preguei o que Deus mandou, né? Tudo é Deus. Antes de nós encerrarmos essa era, eu vou fazer uma breve oração. Pai dos Espíritos, continua conosco, nos abençoando. Pai, obrigado por essa live abençoadíssima, obrigado por essa noite. Pai, obrigado pelo café da manhã, pelo almoço, pelo café da noite. Obrigado por tudo. Amém. Melhor noite para todos e até a próxima live. Tchau. Fique com Deus.